Olá, internautas da Voz da América, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o local em que estiver a acompanhar a partir de agora o Washington Fora de Horas, nesta terça-feira, 19 de março. Estamos a emitir desde o Estúdio 2, aqui na capital americana, hoje com um pouquinho de frio. O programa é transmitido através da nossa página voaportugues.com e ainda no Facebook e no YouTube em VOA Português. Aqui na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção e realização estão a cargo do Jaime Faria. Vamos viajar pelo mundo das notícias nos próximos 30 minutos. Sindicatos e governo angolano na contramão, greve geral da função pública confirmada para amanhã. Em Moçambique, o Banco Central aplica quase 2 milhões de dólares em multas a bancos por infrações à lei contra a lavagem de capitais e terrorismo. O governo cabo-verdiano anuncia programas para lembrar vítimas do colonialismo. Também falaremos da redução do caso de mortes por malárias em Angola. Vamos conhecer a situação no Haiti e, como sempre, teremos a atualidade americana e do mundo. São 9 horas e 31 minutos na capital americana. Como sabe, nos próximos 29 minutos podem enviar os seus comentários para a nossa página no Facebook, voaportugues.com, ou então notícias da sua cidade, do seu país, que teremos todo o gosto em manter esta comunicação com os nossos internautas. Vamos começar com as notícias. Em Angola, a Força Sindical, a Confederação Sindical e a Central-Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola confirmaram a paralisação geral da função pública de amanhã, 20, quarta-feira, até sexta-feira, dia 22, como forma de reivindicar o aumento do salário mínimo nacional. As centrais defendem que seja feita uma revisão salarial na função pública na ordem dos 250%, ao passo que o Executivo decidiu fazê-lo em apenas 5%. E defendem também os sindicatos que o subsídio de isolamento seja abrangente. Há um dia da paralisação dos trabalhadores, o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social diz estar aberto ao diálogo, mas não chamou as centrais sindicais para tentar chegar a um acordo e evitar essa paralisação. A ministra Teresa Dias considerou, no entanto, irrealista a proposta das centrais sindicais, mas reconheceu também ter havido algum avanço nas negociações pelo facto de as centrais reduzirem o valor, pese embora o Executivo também não concorde com o mesmo. Os sindicatos apelaram os trabalhadores a ficarem em casa e a não fazerem qualquer manifestação ou protesto nas ruas. Esta é a primeira paralisação de mais duas vão acontecer, outra em maio e outra em junho. Continuamos em Angola, onde o país que continua a registrar aumento de casos de malária, mas o número de mortes caiu em 6 das 18 províncias entre 2022 e 2023. Em 2023, mais de 10.500 pessoas morreram em consequência da doença, contra 12.603 em 2022. A redução do número de mortos decorre, segundo o governo angolano, da implementação de um programa financiado pelo governo americano, Saúde para Todos, nas províncias de Malange, Kwanza Norte, Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico-Uís e Zaire. Em sentido contrário, o número de casos continua a aumentar. No ano passado foram registrados mais de 10.400.000 casos de malária contra 9.200.000 em 2022. Continua a acompanhar a Voz da América, que tem estado a acompanhar a bola, Liga Africana de Basquetebol. Regressamos no mês de maio, sabemos que o Petro de Luanda está na próxima fase.
Continuamos com mais notícias. O relatório da Avaliação Nacional dos Riscos de Financiamento do Terrorismo do Banco de Moçambique revela que a instituição aplicou multas de 124,8 milhões de meticais, cerca de 2 milhões de dólares, aos bancos do país desde 2020 por infrações à legislação sobre lavagem de capitais e combate ao terrorismo. O documento refere que há registro do uso do Sistema Financeiro Nacional de Moçambique, portanto, para a transferência de fundos de forma fraccionada para contas das pessoas com baixo rendimento sediadas nas zonas de ameaça terrorista e que podem estar ligadas a simpatizantes ou mesmo a terroristas. Entre outras práticas ilícitas, foram citadas o registro de transferências de fundos do estrangeiro para regiões com ameaça terrorista ativa, seguidos de levantamento numerário de forma fraccionada ou na totalidade. Informações disponíveis e citadas pelo relatório do Banco Central sugerem ainda que indivíduos suspeitos de envolvimento com o terrorismo tenham utilizado o sistema bancário para efetuar transferências de valores insignificantes e que, na província de Cabo Delgado, foram encontradas em atividades de diversas organizações internacionais, como ONGs, instituições de caridade que utilizam o setor da banca comercial nas suas atividades de apoio às vítimas do terrorismo e até de confissões religiosas. Este é o Washington Fora de Horas. Quero relembrar que logo mais temos a nossa emissão de rádio, às 19 horas de Moçambique, 18 em Angola, 17 na Guiné-Bissau, 17 também em São Tomé e Príncipe, 16 horas de Cabo Verde, através da rádio, ondas curtas, onda média, também nas nossas afiliadas na Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, retransmissor local em São Tomé e Príncipe e na nossa página voaportugues.com. Pode acompanhar isso mais à frente. Por agora, continuamos com notícias e continuamos em Moçambique. Várias pessoas que abandonaram as suas casas devido ao deslizamento da lixeira de Ulene em 2018, como a Voz da América tem vindo a noticiar, agora hoje juntaram cedo pela manhã à porta do Conselho Municipal de Maputo para protestarem pela falta de pagamento dos subsídios que necessitam para pagar as rendas por parte da autarquia. Há 6 meses que 109 famílias não recebem o dinheiro para pagar a renda, o que está a gerar desespero, uma vez já estão a ser escorraçadas pelos senhorios. O edil de Maputo, Razak Manhik, assim que é correto, que estava reunido em sessão do Conselho Municipal, interrompeu a reunião para receber os contestatários. Citado pelo jornal O País, Manhik garantiu que vai resolver os problemas, tendo o dinheiro já disponível e 65 casas prontas a habitar. Ao todo, foram afetadas pelo deslizamento da lixeira em 2018 260 famílias. Uma parte dessas famílias já recebeu as casas que foram construídas em Poçolana, também em Maputo, outras esperam casas. O deslizamento, recordo, causou a morte de 17 pessoas, segundo dados oficiais divulgados na altura. 9 horas e 38 minutos aqui no Washington Fora de Horas. Vamos agora até Cabo Verde. O governo apresentou um programa de comemorações dos 50 anos do 25 de abril e da libertação dos presos políticos do Tarrafal, em Cabo Verde, a 1 de maio daquele ano, como forma de dizer não a qualquer limitação de liberdades no mundo. Abrão Vicente, o ministro da Cultura, lembrou que a prisão do Tarrafal, onde estiveram presos de Cabo Verde, de Angola e de Portugal, não pode ser nomeado em nenhuma nova tentativa de trazer o fascismo, o totalitarismo, quer para Portugal, quer para outro território, como Cabo Verde. O cinquentenário será a última data marcante em que será possível contar com o testemunho de viva voz de alguns dos presos, devido à idade avançada, lembrou Ana Samira Baessa, presidente do Instituto do Património Cultural de Cabo Verde, ao apresentar o programa. A programação vai incluir várias atividades desde o dia 25 de abril a 1 de maio, dia em que se assinala os 50 anos da libertação dos presos do Tarrafal e em que vai ser aberta uma exposição sobre a memória dos presos. Vamos agora até Zimbábue, um dilema entre o governo, produtores e também organizações internacionais. As autoridades daquele país, o maior produtor de tabaco de África, esperam que a colheita deste ano impulsione a economia que se encontra numa profunda crise. No entanto, a procura não é tão elevada como anteriormente, enquanto crescem os apelos para que o país abandone o cultivo do tabaco devido às suas consequências nefastas para a saúde. Vamos à reportagem.
As vendas em leilão de tabaco no Zimbábue começaram na semana passada, com o governo a afirmar que as vendas deste ano não atingirão o recorde de 1,2 mil milhões de dólares em exportações alcançado no ano passado, devido à seca induzida por El Niño. O vice-presidente do país, Constantino Chiwenga, diz que o tabaco está no centro da revitalização da economia moribunda do Zimbábue e que a sua produção deverá aumentar na próxima época de cultivo, quando os meteorologistas do governo prevêem melhores chuvas. O governo considera a indústria do tabaco um setor que tem um grande potencial para crescer e aumentar as exportações externas do nosso país. Sim, temos as minas e os minerais, mas a agricultura com tabaco atualmente à frente desempenha um papel importante nas nossas receitas de exportação. Kezina Matir, uma produtora de tabaco, diz que quer ajudar o governo a alcançar os seus objetivos de promover as classes média e alta no Zimbábue. Gosto de cultivar o tabaco porque permite a entrada de divisas externas e vou poder comprar coisas e me sustentar. Quando se cultiva milho ou outros produtos, você não consegue muito dinheiro, a menos que cultive tabaco. É isto que a maioria dos agricultores do Zimbábue espera: serem pagos em moeda estrangeira pelas suas colheitas, dada a volatilidade da moeda local do país. No entanto, agências das Nações Unidas, como a Organização Mundial de Saúde e a Organização para a Alimentação e a Agricultura, estão a exortar os agricultores a abandonarem o tabaco, devido aos riscos para a saúde, como o cancro do pulmão. Precisamente devido a esses riscos, a procura de tabaco caiu nos últimos 25 anos, segundo a OMS. No entanto, o governo do Zimbábue quer que os agricultores se limitem ao tabaco. Patrick Devenish é do Conselho de Marketing das Indústrias de Tabaco. O tabaco não é o único produto prejudicial às pessoas. O açúcar é prejudicial, o álcool é prejudicial, etc. Mas as pessoas ainda gostam dele. Peter Gambara, um economista agrícola independente com base em Harare, diz que a produção de cânhamo pode ser uma boa alternativa ao tabaco. As pessoas dizem que o tabaco tem efeitos nocivos para a saúde. Na verdade, os produtos industriais de cânhamo são procurados em todo o mundo. Eles são adquiridos para fins medicinais, então esperamos propor esta alternativa. A maioria dos agricultores do Zimbábue ainda não experimentou a produção de cânhamo, com muitos a afirmar que os custos iniciais estão fora do seu alcance. Desta forma, não será por agora, pelo menos aparentemente, que o Zimbábue abandonará a produção do tabaco. África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. Nesta sexta-feira iremos falar sobre a Rússia em África. Portanto, já sabe, na sexta-feira o África Agora a partir das 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 em Angola, 19 em Moçambique, ondas curtas, onda média, através de nossas parceiras, nossa página VOA Português e em vídeo em YouTube, no nosso Facebook VOA Português. Agora vamos até Port-au-Prince, vamos até o Haiti, um país que está a conhecer há já meses ou anos de uma enorme crise política, de crise de segurança, violência, mas cuja intensidade aumentou muito nas últimas 4 a 6 semanas. E vamos até aquela cidade, a capital do Haiti, falar com Werner Garbes. Ele é brasileiro, está a pesquisar o Haiti desde 2009 e desde 2012 atua como pesquisador, editor, é jornalista, mediador de biblioterapia e comunicação não violenta pela organização Transformatis e também é professor do Centro Cultural Brasil-Haiti, além de ser produtor e músico no grupo haitiano-brasileiro Motif Musique. Vamos então diretamente até Port-au-Prince. Werner Garbes Neno, muito obrigado por estar aqui no Washington, fora de horas, nesta terça-feira, desde o Haiti. Teremos muito para falar, eventualmente não apenas hoje, mas noutros espaços da Voz da América, por tempo aqui é como o futebol, o tempo é limitado aqui no programa. Gostaria de que começasse por dizer
Rapidamente, como é que chegou no Haiti? Depois vamos à situação atual. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, admiro muito o trabalho de vocês. Eu cheguei no Haiti fazendo pesquisas, porque, como brasileiro, eu reconhecia no Haiti um país que tem uma história muito diferente e, ao mesmo tempo, próxima, né? Como um país também que tem tanta influência afro, né? O Brasil, um país que, obviamente, mesmo sendo branco, né, de pele, mas a cultura afro-brasileira sempre me atravessou. Eu cresci na Umbanda, sempre fui muito próximo do samba, sou músico, pratiquei capoeira durante muito tempo. A cultura afro-brasileira é algo assim que atravessa todos, e o Haiti é uma referência nas Américas também, né, como o segundo país, junto com o Brasil, né, os dois, que tem essa população negra tão grande, no caso o Haiti maior percentualmente do que o Brasil, né? E que por conta disso tem uma série de heranças que a gente às vezes não encontra no Brasil mais, e dizem que até em algumas regiões da África, né? O Haiti ele virou essa fonte da cultura afro no mundo, e também pela história, né? A história do Haiti que tomou a frente de tantas lutas, né? Isso tudo me admirou muito, eu queria conhecer o país, então eu vim para cá fazer pesquisas, aí depois voltei para morar. E está no Haiti há cerca de 12 anos, entretanto temos vivido últimas 4, 6 semanas uma violência nada comparada com o que existia anteriormente, mas Haiti já vem conhecendo anos de muita instabilidade. Como têm sido esses últimos dias, particularmente depois do Primeiro-Ministro ter anunciado que irá renunciar quando houver uma comissão para mediar essa crise no Haiti até às próximas eleições? Olha, esses dias têm sido muito tensos, realmente muito apreensivos todos, em qualquer região do país, não tem nenhuma região exatamente que está fora disso. Tem regiões menos dominadas, mas que também sofrem domínio, também sofrem ataques, né? Especialmente a capital de Porto Príncipe está 80% dominada. Você está falando de um país que tem mais de 600 mil armas em circulação, numa população de 10 milhões de pessoas, então é muito preocupante. E depois dessa declaração do ministro, que ainda não renunciou, mas disse que vai renunciar quando esse conselho presidencial, com 7 membros, for colocado à disposição, desde ali estão existindo muitas discussões políticas, porque tiveram algumas exigências até bastante questionáveis da CARICOM, por exemplo, aceitarem que todos esses 7 grupos políticos aceitem a missão que foi decidida no Conselho de Segurança da ONU, né? Então, esse ponto, ele divide muito a sociedade haitiana, porque a missão até aqui, ao que tudo indica, é muito parecida com outras missões que aconteceram, que focam apenas na segurança, que tem uma série de questionamentos como o dinheiro é empregado. Então, por conta disso, está havendo também muito debate, e a gente não sabe qual que é a relação entre esses debates políticos e o que tá acontecendo nas ruas, né? A violência, muitas vezes, é uma violência política. Então, aqui na região onde eu estou, de Pétionville, de antes de ontem para ontem, teve 2 massacres. Um de 7 pessoas, outro de 10 pessoas, coisa de 5 minutos daqui onde eu estou. Então, uma região que também está muito preocupante, né? E a gente não sabe se tem a ver com essas discussões, se são disputas políticas, se são grupos que saíram da prisão e estão retomando as suas bases, né? Porque a prisão também há 15 dias foi invadida por outros grupos armados. Então, muita tensão, muito difícil realmente, e muita incerteza, né? No seu caso, vou colocar esta e outra questão mais ligada também à sua atividade. Acredita, pelo que conhece nestes 12 anos, que a solução poderá vir de fora, que a solução passa por instalar apenas um novo governo, ou os problemas do Haiti são bem mais profundos? Eu fico com a terceira opção, são bem mais profundos, acho que passa também pela comunidade internacional, acho que o Haiti hoje, infelizmente, tem uma dependência, né? Ao mesmo tempo que, se for a primeira opção, quer dizer, soluções vindas de fora, eu acho que isso já foi tentado. A própria MINUSTAH é um exemplo disso, uma solução vinda de fora, com 36 países, em 13 anos, aproximadamente 13 bilhões de dólares foram gastos aqui,
e não resolveu o problema médio e longo prazo, né? Tem acusações graves, inclusive de influência nas eleições de 2010, acusações graves do representante da OEA na época, Ricardo Centefos. Então, essas soluções realmente são muito artificiais. Elas, né, durante um tempo diminuem ali a tensão, porque, obviamente, esses grupos não querem, esses grupos armados aqui do Haiti não querem se confrontar com grupos estrangeiros, né, que têm geralmente armas melhores, treinamento e tudo mais. Então, hoje, esse Conselho Presidencial, essa proposta, talvez tenha até mais legitimidade do que um primeiro-ministro que também está sendo questionado na sua legitimidade, né? Porque ele foi colocado no poder por um ex-presidente que também já tinha perdido o seu mandato na época, quando colocou o primeiro-ministro ali, nomeou ele, né? Então, realmente o conselho talvez seja algo interessante. Ao mesmo tempo, essa imposição que eu comentei é muito complicada, porque ela novamente divide a sociedade, em vez de se pensar a partir de agora e de uma forma mais tranquila, porque a CARICOM deu 48 horas para os haitianos se posicionarem. É como se fosse, como se a discussão girasse em torno da CARICOM e não em torno do povo haitiano, né? Enfim, é algo a se questionar, né? Então, acho que a gente, infelizmente, está vendo novamente medidas serem tomadas que são muito parecidas com as antigas. Então, nesse sentido, é mais profundo realmente e devemos achar consensos entre os haitianos e também a comunidade internacional, que, como mediadora, pode ter medidas bastante importantes nesse momento, mas que a gente ainda está vendo com bastante dúvida, né? Por onde essas medidas estão indo. Werner Garbas, o nosso tempo está quase a terminar, mas temos um minuto para lhe perguntar, que eu sei que tem dedicado muito à biblioterapia, num lugar com tanta crise que com certeza mesmo é a palavra, afeta principalmente a saúde mental das pessoas, principalmente as que não estão nos conflitos no dia a dia, mas as pessoas que pegam as consequências colaterais. Como é que a biblioterapia pode ajudar pessoas a superar momentos tão difíceis como os que vivem no Haiti? Peço-lhe um minuto, temos um encontro para mais tarde. Sim, com muito prazer. Olha, a biblioterapia foi uma descoberta, primeiro, até para eu me curar nesse contexto tão instável que realmente passei por momentos muito difíceis também, todos nós aqui, numa situação, por exemplo, em que aumentou índices de suicídio no Haiti que não tinha praticamente, de depressão, de ansiedade. Hoje, esse tem sido temas que estão sendo mais debatidos. Então, a biblioterapia quer usar as histórias do Haiti também, de autores haitianos também, autores universais. A gente traduz todos para o crioulo haitiano, que é a língua do coração dos haitianos, né? E a gente vai pensando em temas como depressão, ansiedade, luto, medo. Eu comecei com esses 4 temas e fiz essas sessões em vários lugares. Fui convidado aqui até pelo maior canal de televisão do Haiti para fazer algumas sessões na televisão. E isso tudo tem sido muito interessante, que eu tenho visto as pessoas responderem de uma forma muito confortante. Elas estão se sentindo com algum apoio e, obviamente, é um início para que elas, quem sabe, se necessário, busquem algum apoio psicológico quando é necessário, né? É uma aproximação dos temas da psicologia através da literatura, que é algo que é tão forte aqui no Haiti, né? E é tão comum. Então, é um bom caminho, eu acho, que tem me ajudado e tem ajudado algumas pessoas aqui. Werner Garbas, muito obrigado por ter estado aqui no Washington Fora da Hora. Vamos ter outros encontros, vamos falar em outros momentos, principalmente da questão da biblioterapia e também o seu trabalho como pesquisador no Haiti. Muito obrigado por estes minutos aqui com a Voz da América. Um enorme prazer, um enorme prazer. Obrigado a vocês. Foi assim a conversa com Werner Garbas, pesquisador e jornalista brasileiro que está no Haiti. Avançamos aqui no Washington Fora da Horas. O presidente ucraniano afirmou que o seu país vai procurar maximizar a sua própria produção de defesa horas antes da última reunião de hoje de um grupo liderado pelos Estados Unidos que pretende apoiar militarmente a Ucrânia na sua luta contra a invasão russa. Os comentários de Volodymyr Zelensky seguiram-se à sua reunião com o senador norte-americano Lindsey Graham, numa altura em que a nova ajuda americana tem sido bloqueada por divergências políticas aqui em Washington.
Zelensky indicou que conversou com o senador Graham sobre a importância da liberdade e a democracia vencerem agora nesta guerra, aqui na Ucrânia, estou a citar, por caso contrário, a agressão russa e o caos espalhar-se-ão pelo mundo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs 60 mil milhões de dólares para uma nova ajuda à Ucrânia, como parte de um pacote de segurança já aprovado pelo Senado dos Estados Unidos, liderado pelos democratas com apoio republicano, mas o projeto está na Câmara sem o apoio dos republicanos. E o secretário de Estado Antony Blinken sublinhou hoje o compromisso férreo de Washington para com a sua aliança com as Filipinas, numa altura em que os confrontos entre as forças chinesas e filipinas no disputado Mar do Sul da China se tornam mais hostis. Blinken falava em Manila após uma reunião com o secretário dos Negócios Estrangeiros das Filipinas, Enrique Manalo, hoje e antes de reuniões com o presidente Ferdinand Marcos Jr. e outros altos funcionários. Blinken reiterou que os Estados Unidos estão empenhados numa diplomacia intensa para que os países se juntem ou mesmo individualmente reafirmarem o direito internacional, os direitos que assistem a todos. E aqui no estado do Ohio foi condenada à prisão perpétua uma mãe que deixou a sua filha de 16 anos sozinha em casa dentro de um parque a brincar durante 10 dias no verão passado, enquanto ela foi de férias. No mês passado, Crystal Candelario declarou-se culpada de homicídio agravado e de colocar a criança em perigo no âmbito de um acordo com os procuradores no condado de Cuyahoga, que concordaram arquivar 2 acusações de homicídio e uma de agressão criminosa. Segundo as autoridades, quando Crystal, de 32 anos, regressou de férias de Detroit e Porto Rico em junho passado, a sua filha não respirava. Ligou para o número de emergência, mas a equipe que respondeu descobriu que a criança estava extremamente desidratada e declararam-na morta pouco depois da sua chegada. A autópsia determinou que a criança tinha morrido de fome e desidratação grave. Continuamos aqui nos Estados Unidos. O Supremo Tribunal prolongou o seu bloqueio, por enquanto, a uma lei do Texas que daria à polícia amplos poderes para prender imigrantes suspeitos de entrarem ilegalmente nos Estados Unidos, enquanto se desenrola a batalha legal que desencadeou sobre a imigração e que está neste momento no Supremo Tribunal. Continuamos aqui no Washington fora de horas. Avançamos com uma notícia que tem aqui, eu acho que eu vou perguntar à produção se podemos avançar, que é a questão dos espiões russos, uma reportagem que preparamos para a nossa audiência. Eu creio que não temos tempo para avançar já com essa reportagem, que ficará para uma próxima oportunidade. Enquanto isso, vamos relembrar que a Voz da América está 24/24 em todo o mundo, em todas as plataformas digitais. Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de amanhã melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimos-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo. Ondas curtas, onda média, na rádio, através da nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, VOA Português, 24/24 horas estamos presentes. E também o nosso programa de rádio é transmitido pelas nossas parceiras na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, em Moçambique e pelo nosso transmissor em São Tomé e Príncipe. E hoje, na nossa emissão, quero lhe convidar, vamos falar sobre o dilema que o governo de Angola tem em afastar a empresa Arosa da Sociedade Mineira da Catoca, negócio de diamantes, quando há sanções contra
essa empresa russa. Também falaremos sobre a redução de casos de malária em Angola e igualmente sobre como vivem os imigrantes naquele país. Vamos até Moçambique também ver a crise na Renamo e outras notícias que temos preparado para a nossa audiência, bem como o meio ambiente na Guiné-Bissau, é o tema de uma série que começa hoje. Feliz terça-feira a todos.